Bom, mais uma vez, muito boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que nós damos início a esse segundo painel de hoje, né, para discussão de livros. E para mediar este painel, nós vamos contar com a participação da professora Paula Forgione, que é professora titular e chefe do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, e que vai conduzir, então, as conversas com as duas autoras selecionadas para essa noite. Nesse painel, nós vamos também sortear, como temos feito, dois livros, né? O sorteio que se realizará pelo Instagram, né? pelo engajamento a partir da hashtag DIPRE Brasil, é do livro Direito Internacional Privado do Esporte, de Jean Nicolau, e aqui, randomicamente, depois, para aqueles que estão assistindo ao final do painel, nós sortearemos o livro Direito Internacional Privado, um livro da professora Liliana Lira Jubilu e meu, que escrevemos em coautoria há alguns anos. Então, professora Paula Forgione, muito, mas muito obrigado mesmo por você ter aceito o meu convite para mediar esse painel. É uma alegria muito grande contar com a sua presença aqui e tenho certeza que todos vamos aproveitar muito com as suas intervenções a partir da leitura das obras tanto da Amanda quanto da Nicole, a quem eu também cumprimento e saúdo. Professora Paula, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite, professor Gustavo. Antes de tudo, antes de apresentar as nossas convidadas, essas autoras jovens e brilhantes, antes de nós discutirmos as obras, né? Eu queria agradecer, Gustavo, o convite, gostaria de parabenizá-lo em público por tudo que você faz no direito internacional. Eu não sei se alguém já lhe prestou nesse congresso, provavelmente sim, as devidas homenagens, somente quem está na lida sabe o trabalho que é, a liderança que é necessária para colocar em pé um congresso desse porte. Você sempre com a sua elegância, com o seu conhecimento, com a sua diplomacia e com a sua firmeza, que é um dos nossos professores mais firmes na faculdade de Direito, sempre muito, muito correto, conseguiu, e só você para conseguir realizar tudo isso. Gustavo, parabéns, parabenizo também a diversidade presente neste evento. Nós comentávamos antes de entrar no ar, professor Gustavo, nos conhecemos há décadas, e ele sempre foi assim. Todos os eventos dele sempre tiveram diversidade, desde uma banca até um seminário, tudo que ele sempre fez. Ele sempre pensou nisso e sempre aflorou muito naturalmente. Então, Gustavo, também parabéns por esse aspecto. É um prazer e uma honra pertencer à mesma universidade, à mesma faculdade, partilhar a mesma congregação que você. Realmente é uma coisa que faz a minha vida mais feliz. Ser sua amiga faz a minha vida mais feliz, tanto no aspecto acadêmico quanto no aspecto pessoal. Parabéns mesmo, Gustavo. Quem faz um trabalho como o seu merece as homenagens, as homenagens dos amigos e homenagens públicas. O bom trabalho tem que ser reconhecido. Obrigada pelo convite, Gustavo. Obrigado. Bom, eu fico sem graça, mas agradeço. Eu sei, eu te conheço. Olha, senhores, até a cadeira que os meus filhos usam hoje em dia foi recomendada pelo professor Gustavo. Aliás, esqueci de comentar, eles gostaram muito da sua indicação. Realmente é uma amizade de muitos anos, é uma troca intelectual de muitos anos e bastante, pelo menos do meu lado, Gustavo, muito frutífera. Sempre aprendi muito com você nos mais diversos aspectos. E agradeço essa oportunidade de estar aqui neste diálogo com essas autoras tão brilhantes. Eu sei que você fica sem graça e eu vou passar já para o comentário. Eu vou apresentar as duas, se vocês me permitirem. Eu vou apresentar as duas, falar os temas dos livros e aí fazer uma coisa mais leve de diálogo, de questões sobre os livros, para que elas possam expor
o ponto de vista. Eu vou controlar o tempo também, nós temos 1 hora, né, Gustavo? Não vou cansá-los. O congresso tem que ter hora para começar e para terminar. Estamos programados para acabar 8h10, mais ou menos, certo? Respeitaremos o tempo e vamos fazê-lo frutificar e deixar essas moças exporem as suas ideias. Então, nós temos a doutora Amanda Antonelli de Albuquerque Bispo, que escreveu uma obra genial sobre CISG, La Legislación Regional e Convención de Viena, Direito Comparado. A doutora, estou pegando aqui para não errar, a doutora Amanda é advogada, ela é mestre pela Universidade Carlos III de Madrid em Direito Privado. Como o professor Gustavo sempre ensina em aula, e nós também, nós estamos falando de uma base dogmática de direito privado. CISG é a matéria que é o corte transversal entre direito internacional, economia, comércio internacional e, como não poderia deixar de ser, a matéria mais importante do universo, que é direito empresarial, que movimenta esse mercado, né, que faz a riqueza circular. Então, ela é mestre em direito privado, uma mineira formada pela PUC Minas. Então, bom, eu vou primeiro apresentar as duas, depois eu volto às obras. E nós temos também aqui conosco a doutora Nicole Rinaldi de Barcelos, que escreveu, aí eu sou suspeita, se eu sou suspeita para falar de CISG, de Convênio Internacional, eu sou mais suspeita ainda para falar de cooperação jurídica internacional na defesa da concorrência. Convergência de instrumentos na cooperação entre autoridades concorrenciais. O ponto aqui é cooperação entre autoridades antitruste do mundo. É um dos temas mais fortes e mais candentes no direito concorrencial hoje em dia. Ela é doutora pela URGS, pela Federal do Rio Grande do Sul, sanduíche em Lisboa, bolsa pela CAPES, professora substituta na URGS, mestre também pela URGS, especialista em direito empresarial, está aí com várias publicações e realmente começando, já despontando numa vida acadêmica bastante brilhante. Então, vamos começar com o livro da Amanda. Amanda, eu vou começar a fazer algumas perguntas. Se sinta à vontade para a gente comentar, porque o tema é coisa de nerd. Né? Nós estamos num congresso jurídico, nós adoramos isso. E o tema da compra e venda internacional da CISG é realmente fantástico. Muito já se escreveu, mas muito tem que ser escrito e debatido, e o seu livro vai muito nessa linha da comparação. Bom, depois de todos esses estudos, depois de tanto trabalho, eu gostaria de perguntar, Amanda, o que se pode concluir da interação de legislações nacionais em relação à harmonização de normas em ordenamentos distintos? Esse sempre foi um grande problema. Você coloca o texto normativo, quem sou eu para falar, ensinar Padre Nosso ao vigário, falar de direito internacional aqui nesse congresso, mas nós sempre tivemos um problema central na aplicação de regras no comércio internacional. Você tem a regra do tratado, enfim, e aí você tem diversas culturas, diversas aplicações. Como você faz essa harmonização de normas em ordenamentos distintos? Nós não podemos deixar de recordar, não, Gustavo, nosso querido amigo José Augusto Fontoura Costa, que trata isso também desde muito mocinho. Amanda, queríamos a sua posição, como é que faz? O que você pode concluir depois de tanto estudar e depois de tanto pesquisar nesse tema? Primeiramente, eu queria agradecer a todos, agradecer ao doutor Gustavo Mônaco, agradecer à doutora Nicole, agradecer a você, Paula, o trabalho está maravilhoso do Congresso, e também pela oportunidade de apresentar minha obra. Inicialmente, eu gostaria de apresentar um pouco do que o livro fala, né, e o que ele compara, porque é muito importante eu discutir o que ele compara para a gente chegar às conclusões. São 3 legislações internacionais não nacionais que se comparam com a CISG. A primeira delas é a CSL, que é uma proposta de legislação europeia, que é Common European Sales Law, e essa Common European Sales Law, atualmente, ela foi recusada pela União Europeia.
acredito que eventualmente vai ser de novo projetada de outra forma, mas assim, é muito importante, porque ela discute dentro do âmbito europeu que lacunas que a Convenção de Viena não cobre, que é o consumidor, né, relação entre consumidor e business, e pequenas e médias empresas. São duas lacunas que a Convenção de Viena falhou em abordar. A segunda é sobre a OCC, que é a legislação americana, né, anterior à Convenção de Viena, e também mais aderente à Convenção de Viena, né, que é o Uniform Commercial Code, com a Convenção de Viena. Também preenche-se lacunas, e dentro da OCC se discute a questão da forma escrita, que a Convenção de Viena, no seu artigo 2º, a forma livre, né, tanto pode ser considerada como testemunhas para poder provar, mas na OCC tem que ser escrita, tem que ser estritamente escrita. E tem também o caráter opt-out da Convenção de Viena com a OCC, que é a tradição do common law. Eles têm uma aderência um pouco maior de falar mais sobre a OCC, utilizar mais a OCC, e a Convenção de Viena é utilizada em casos muito pontuais. E, por fim, que a época que o livro foi escrito, foi em 2014, eu coloquei o artigo 9º da Lei de Introdução Brasileira e sua convergência com o artigo 25 do Código de Processo Civil, e quais são os casos da CLAUT, né? CLAUT é um website que a gente pesquisa quais são os casos já utilizados da Convenção de Viena, foram aplicados. Dentro dessas 3 perspectivas distintas, se nota uma mudança de cultura jurídica depois que a Convenção de Viena foi ratificada. No caso do Brasil, que é a última que eu citei, no Brasil ainda não é possível prever isso, porque tem pouquíssimas decisões, principalmente em questão de tribunal. Nos Estados Unidos, a mudança jurídica ocorreu justamente pelo fato de permanecer o mesmo, e na questão da União Europeia, que é um corpo um pouco mais harmonizado do que os outros estudados, se nota que essa harmonização é muito evidente e que existe o interesse do legislativo europeu em juntar todos eles para ter uma maior amplitude da Convenção de Viena e maior amplitude da compra e venda internacional de mercadorias. E é isso. É isso que eu concluí do trabalho. A frase do ano. E esse problema de cada lugar aplicar de acordo com a sua cultura, Amanda, como é que você vê isso? Isso impacta? Isso traz resultados concretos, traz diferenças concretas e relevantes na aplicação da CISI, e você tendo comparado esses sistemas? Olha, é diferente pelo seguinte, por exemplo, no caso do Brasil, a Convenção de Viena foi promulgada com interesses extremamente políticos. Então, assim, não houve uma aplicação, assim, eu falo na área judicial, não estou falando de arbitragem não, porque sabemos que na arbitragem a Convenção de Viena é bastante aplicada, mas dentro da área da resolução de conflitos estadual, que você vai pegar, ali o juiz vai decidir, não se vê muito, e quando ele aplica de forma errada a convenção, ele aplica como um guia mercantil, mas não necessariamente ele utiliza as regras que é a Convenção de Viena. Tem casos que são Brasil, que são países, estados membros iguais, o correto seria Brasil e outro país membro da Convenção de Viena. Mas o que eu acho mais interessante de existir essa cultura diferente regional e a cultura internacional é a coexistência. É você pegar uma sociedade, né, que faz comércio internacional, que move a economia, que tem costumes diferentes, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o costume jurídico é common law, ou seja, a lógica jurídica é diferente, e mesmo assim você vê como é aplicada o regional, em paralelo à lei internacional. E assim, em relação à União Europeia, que eu acho mais interessante ainda também, é você pegar dentro
do âmbito europeu, o interesse deles em querer expandir o âmbito da Convenção de Viena, ou seja, ela é tão bem sucedida que tem um interesse de expandir para pequenas e médias empresas e facilitar o acesso desses pequenos ou médios a uma convenção que, né, muitas vezes a gente fica no imaginário que seriam grandes empresários que estariam ali tratando um grande volume de dinheiro. Então, eles têm essa intenção de coisar. Então, é muito interessante você notar que a Convenção de Viena, ela é muito democrática, ela é lacunada de propósito. E essa lacuna faz com que possa existir, em paralelo, tanto legislações regionais quanto legislações internacionais. Entendi. Considerando tudo isso, dessa beleza dos regionalismos e como isso acaba fazendo florescer, né, a CISG, o estudo da CISG, como você vê o problema da segurança jurídica nisso tudo? Como o seu livro trabalha a ideia da segurança jurídica, considerando os vários sistemas? A questão da segurança jurídica é muito importante para o direito empresarial, né? Se formos pensar no caso do contrato, principalmente o contrato empresarial, apesar de aqui no Brasil muita gente fica meio nervoso, mas assim, o pacta sunt servanda, ou seja, os pactos devem ser cumpridos no direito internacional, é imprescindível, não há o que se dizer. Só que, porém, dentro da Convenção de Viena, essa segurança jurídica ela não é atingida aqui no Brasil de jeito e maneira, justamente pelo fato do juiz estadual não conseguir aplicar a convenção de forma racional. Ele utiliza aquilo ali como um guia, e muitas vezes ele é até ignorante do que se trata a Convenção de Viena, ele usa como um guia mercantil. Então, assim, se nota segurança jurídica na legislação europeia, se nota segurança jurídica na legislação americana, mesmo não utilizando a Convenção de Viena, entretanto, no Brasil, essa segurança jurídica, principalmente nos tribunais, não é atingida. Então, assim, eu acredito que o Brasil ainda tem muito a caminhar em relação à segurança jurídica, diferentemente dos outros que estão em outras fases de ampliamento da aplicação da Convenção de Viena. Entretanto, acredito que, por exemplo, na arbitragem, essa segurança jurídica, essa previsibilidade de decisão já seja muito bem determinada. Amanda, o que quando você diz que aqui no Brasil, quando há essa aplicação da CISG, o juiz acaba usando isso como um guia mercantil, e que no Brasil nós não estamos alcançando um bom nível de segurança e de previsibilidade com a CISG. O que está acontecendo? Na sua opinião, o que está acontecendo? Da onde vem essa insegurança e essa imprevisibilidade? Você podia dar alguns casos concretos para a gente trazer um pouco da sua experiência? Bom, caso concreto aqui em Minas Gerais não tem, né? Mas os casos que eu estudei na obra, à época, eu escrevi o livro em 2015/2016, ou seja, tem um tempo considerável aí de obra e o que a gente está hoje. A maioria dos casos presentes na Cloud é do Rio Grande do Sul. De Brasil, empresas brasileiras, entrando em litígio com outras empresas brasileiras. Na sentença, o juiz utiliza da Convenção de Viena como parâmetro para poder mediar a situação. Porque a Convenção de Viena ela não é aplicável em Estados membros iguais, e sim distintos. Muitas vezes também tem a questão do que a Convenção de Viena é direcionada, que também não é utilizada por alguns dos casos estudados. Então, assim, eu acho que, por mais que ela tenha essas lacunas, algumas coisas, principalmente questão de aplicabilidade, não podem ser ignoradas. Porque a aplicabilidade da Convenção de Viena gera a segurança jurídica também, né? Entendi. Muito interessante esse seu ponto, bastante interessante. Quer dizer, o juiz acaba usando a Convenção de Viena, como você falou, como um guia mercantil para solucionar. Eu lembro um ministro do STJ que usava, ele foi o primeiro a trazer, a se referir, mesmo antes da CISG, o ministro Rui Rosado, né, mesmo antes dela entrar em vigor, como o adimplemento suficiente, alguns pontos que ele trouxe
e exatamente como você diz, como um guia mercantil para mediar os conflitos. Agora, avançando um pouco aqui na sua obra, como o caráter de self-executing da CIS promove maior adesão dos Estados-membros? Como é essa ligação entre a adesão dos Estados-membros e essa ferramenta do self-executing? Eu vou primeiro explicar o que é self-executing, porque eu acho uma ferramenta interessantíssima, direto do ordenamento americano, e o self-executing é você poder incluir dentro do seu ordenamento jurídico um tratado sem posteriormente fazer alterações à legislação existente. Ou seja, o Brasil precisou promulgar uma lei para poder inserir a Convenção de Viena. No caso dos Estados Unidos, a OCC é anterior, ela é de 1952, uma coisa assim, 1950, e a Convenção de Viena, como um dos primeiros países membros da Convenção de Viena, os Estados Unidos não fez nada e considerou que a Convenção de Viena tem um caráter self-executing. Ou seja, não precisaria promulgar nada para poder ficar válida dentro do território americano. Dentro dos países de tradição de common law, ter essa característica dentro da convenção promove maior adesão. Por quê? Se gasta menos tempo do legislativo a fazer essa promulgação, ou seja, ela está ali, se as partes quiserem utilizar, ela já é válida, ela já é aplicável, ela já é eficaz e não tem discussão em relação a isso. Então, assim, o caráter self-executing, ele também promove a harmonização maior de leis internacionais, né, maior adesão de países membros, promove também a promoção da convenção em si, né, porque quanto mais países utilizando ela de forma espontânea, melhor ainda, e também promove que tenha mais adesão de outros países, né? Certo. Enfim, é bastante importante isso para que nós consigamos chegar a um nível maior de eficácia. Bom, senhores, Amanda, agradeço muito tudo que você nos explicou hoje. Mais uma vez, parabenizo pela sua obra e vou passar, então, a obra da Nicole aqui sobre cooperação jurídica internacional da defesa da concorrência. Nicole, esse é um dos hot topics, né, de direito antitrust no mundo hoje. Minha primeira pergunta para você seria mais geral: qual o sentido e a utilidade de se estabelecer uma estrutura eficiente para a cooperação jurídica internacional na defesa da concorrência? Por que a cooperação jurídica internacional entre as autoridades antitrust é importante? Bom, boa noite, obrigada, professora Paula, boa noite a todas, a todos. Eu dou boa noite ao professor Gustavo, à professora Paula, à Amanda, colega aqui de painel. Eu gostaria, antes de iniciar a fala, de parabenizar o professor Gustavo e a toda a organização do Congresso, que está excelente. A gente fica muito entusiasmado em ver tantos autores, tantos debates interessantíssimos, deixa muito feliz. E agradecer também à professora Paula pela pergunta, pelo tempo na leitura do livro. Professora Paula, o seu livro foi um dos primeiros livros de direito da concorrência que eu li quando eu comecei a estudar. Então, se um dia me dissessem que eu ia estar aqui com a senhora, com o professor Gustavo, apresentando o meu livro, acho que eu não ia acreditar. Então, eu fico realmente muito contente. Indo ao tema do meu livro foi fruto da minha dissertação de mestrado. E quando eu fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu era da Universidade Católica, lá eu conheci um grupo de pesquisa que se chama, ainda existe, né, é um grupo ativo, que é sobre direito internacional da concorrência, que é encabeçado pelo professor Dr. Augusto Jäger Júnior, que me orienta, né, me orientou nesse trabalho. Eu tive muito contato com esses debates de direito da concorrência, especialmente duas dissertações que eram bastante recentes na época, que era a dissertação da Mariana Mendes Weber, que é que foi orientanda do professor Wagner Menezes na USP, e da dissertação da Tatiana Aranovich, que foi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientanda da professora Cláudia Lima Marques.
E aí, nessas dissertações, havia esse debate, por que a cooperação jurídica é relevante? Foi esse o grande ponto que me levou a fazer as perguntas para escrever a dissertação de mestrado que se tornou esse livro. A cooperação jurídica internacional, como em geral, ela tem essa ideia de promover efetividade de medidas, de promover no direito processual, por exemplo, promover a execução dessas medidas, promover a produção de uma prova, dar esse reconhecimento. No campo concorrencial, e quando a gente fala de uma cooperação entre autoridades, então uma cooperação administrativa, além dessa promoção, dessa convergência de aplicação de legislações concorrenciais, a cooperação internacional tem essa ideia de aproximação dos diversos sistemas de defesa da concorrência. Então, se nós olharmos esses debates contemporâneos, tanto na OCDE quanto no Foro das Nações Unidas, na UNCTAD, no Foro das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, inclusive agora há um grupo de trabalho sobre concorrência que está de expertos que está nesse momento discutindo a cooperação internacional, a gente vê esse interesse de aprimorar essa aproximação dos Estados. Então, na verdade, ao fim e ao cabo, a busca é essa promoção da justiça em nível internacional. Mas se a gente falar em questões concretas, e a gente imaginar em um cartel internacional, por exemplo, a gente pode imaginar que ele gera efeitos anticoncorrenciais em diversas partes do mundo, e esses efeitos eles devem ser coibidos. Uma autoridade concorrencial que está restrita ao seu estado, ao estado em que se localiza, ela não consegue promover essas medidas ou investigar corretamente esse cartel. A cooperação vem justamente auxiliar nesse trabalho e também no caso das concentrações econômicas, nas fusões e aquisições. No Brasil, nós tivemos recentemente um desdobramento interessante, nesse caso que foi discutido da Fox recentemente, e a decisão do CAD expressamente fala sobre uma convergência, um diálogo entre autoridades concorrenciais. Então, é justamente essa ideia de coordenação de decisões, de produção de provas, de compartilhamento de informações, de exibição de documentos. É claro que no mundo das ideias isso é muito bonito e muitas vezes a cooperação não acontece, né? O compartilhamento de informações ele não é com um fluxo tão direto, não é tão fácil, porque podem se tratar de informações confidenciais. Mas, de um modo geral, as decisões que nós acompanhamos, né, ao longo do trabalho são decisões que caminham nesse sentido da cooperação e caminham nesse sentido dos estados se entenderem e coordenarem os seus trabalhos. Acredito que seja essa, assim, de um modo geral, a resposta para essa pergunta. Nicole, eu vou te fazer uma pergunta que, após o seu livro, me surgiu, e é uma pergunta que me persegue um pouco há algum tempo. Nós temos esse aspecto da cooperação internacional, e que é indispensável para a concretização do antitruste. Se nós estamos falando de uma defesa da concorrência séria, nós temos que falar nessa cooperação internacional. Qual é o grau necessário de formalização disso? E eu pergunto, porque uma vez eu estava num seminário internacional e eu vi duas, uma da Europa, uma dos Estados Unidos, e as moças estavam lá trocando ideias. Não, porque eu peguei o telefone e liguei para você. Eu falei, escuta, dá licença, como é que a empresa vai se defender? Vocês estão fazendo esse fluxo de informações? Olha, de boas intenções, o inferno está cheio, veja bem. Todo mundo acha que está fazendo um bom trabalho. Óbvio, senão você não acreditaria nisso. Mas como você vai controlar esse fluxo de informações, garantindo às empresas, porque não é assim só pegar bandido, né? Nós temos o direito de defesa, nós temos, poxa, no campo do direito concorrencial, a gente se empolgar aqui, no campo do direito concorrencial, isso é bastante candente, né? É uma coisa que varia conforme a jurisdição, conforme a linha. E as empresas nisso tudo? Como você enxerga essa questão depois de tanto estudar? O que a sua obra tem a nos falar sobre isso? Bom, professora Paula, essa sua pergunta é uma pergunta que está, acho que em todas as pessoas que estudam esse tema, inclusive essa foi uma pergunta que estava na minha defesa, que foi feita porque um dos professores tinha esse viés mais de direito empresarial,
e ele acabou comentando que há um decreto que estabelece a cooperação jurídica internacional e o regimento interno do CAD é que dá competências ao presidente do CAD para realizar a cooperação jurídica internacional, celebrar acordos, tratados. E ele mencionava que como que um decreto vai permitir o compartilhamento de informações, ou como que um acordo bilateral que não é internalizado, em geral, a maior parte dos acordos brasileiros são acordos de soft law, como que eles autorizam esse compartilhamento de informações. E o interessante é que esse ponto que a senhora menciona de em um congresso, ver a pessoa comentando, existe um cartel muito célebre chamado Cartel Internacional das Lisinas, né, que eu aprendi com a senhora. Nesse cartel, o Brasil, e há relatos disso, né? Então eu li em trabalho sobre direito internacional da concorrência isso, há relatos de que o Brasil conheceu essa investigação quando participou de um workshop de cartéis internacionais nos Estados Unidos da América. Então, de fato, é algo que essa cooperação informal ela acaba acontecendo, né? Essas ligações ou mesmo conference calls. Então, na verdade, as empresas acabam tendo que pegar o aparato, digamos assim, da legislação, por exemplo, a lei de proteção, a lei das informações, o próprio regimento interno do CAD, ele estabelece no artigo 19, nos parágrafos do artigo 19, um certo nível de resguardo das informações, mas, sobretudo, se a gente pensar nos instrumentos de direito internacional, todos eles têm esse resguardo de que as informações não serão compartilhadas, quase todos os celebrados pelo Brasil, né? Não todos eles no mundo em geral, mas quase todos celebrados pelo Brasil, de que as informações em geral são compartilhadas quando há essa previsão, porque nem todos têm essa previsão, com a autorização da empresa, com a autorização daqueles que são os que compartilharam as informações. Então, essa questão do compartilhamento de informações ela é central para a cooperação jurídica internacional, porque ela, inclusive, divide fases da cooperação jurídica internacional. Há acordos, como é o acordo entre a Nova Zelândia e a Austrália, que prevêem um compartilhamento contínuo de informações confidenciais. Esses acordos são chamados de acordo de segunda geração, mas o Brasil não tem nenhum desses acordos, né? E as empresas acabam tendo que... claro que a fundamentação de um processo ela vai ser com base em dados formais e alcançados pelo CAD com base nessa formalização. Então, se a gente pensar no Cartel Internacional das Lisinas, por exemplo, o Brasil conheceu esse cartel lá nos Estados Unidos da América e a informação que instruiu esse processo que veio do exterior foi a decisão proferida lá pelo Departamento de Justiça norte-americano. Então, não foram informações propriamente ditas, né, documentos que foram compartilhados, mas sim a decisão final, que era algo que tem esse caráter mais público, né? Entendi. E qual o papel das autoridades, Nicole, nisso tudo? Como você vê o papel das autoridades nessa troca de informações? Bom, a autoridade central ela é chave, ela é a figura determinante da cooperação jurídica internacional. Tem um autor de direito processual, ele fala mais sobre processo civil, mas eu gosto muito da fala dele, que se chama Peter Schlosser, e ele fala que há essa vantagem no estabelecimento de uma autoridade central para os pedidos de cooperação, porque elas têm colaboradores especializados. Então, esses colaboradores eles já sabem como proceder e como processar esses pedidos de cooperação. Eles já conhecem todo o trâmite da legislação também concorrencial brasileira. E, além disso, além dessa maior diligência, maior celeridade no processamento das medidas, a autoridade central ela tem esse caráter de conferir legitimidade à cooperação jurídica internacional, porque ela centraliza nesse órgão, que é um órgão único e que tem essa especialidade. Então, se a gente olhar para os instrumentos de direito internacional que estabelecem a cooperação entre autoridades concorrenciais, a gente vai sempre encontrar definidas quem são as autoridades que vão realizar a cooperação.
No Brasil, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Essa competência ele tem desde 2012. 2012 foi um grande marco, que foi um decreto que foi promulgado após a legislação concorrencial. Esse decreto já foi revogado, já temos um outro de 2017, que é o decreto 9.011, se eu não me engano. E ali, então, vai se estabelecer essas competências do CAD, sempre resguardando a competência geral do Ministério da Justiça para a cooperação em casos em que for necessário. Então, a autoridade central ela tem esse caráter de ser a entidade administrativa que engloba todos essas funções, e também tem a função da cooperação técnica, que é essa cooperação de conversar com outras autoridades, de conhecer o direito da concorrência dos outros estados, de participar, por exemplo, desses foros internacionais, como a OCDE, o Foro das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, e discutir com outros estados os casos concorrenciais, né, para promover, então, para garantir a melhor defesa da concorrência. Nicole, e falando de instrumentos, quais são os principais instrumentos de direito interno e de direito internacional nessa cooperação jurídica internacional entre as autoridades antitruste? O que nós temos de ferramenta? Como é que isso está funcionando atualmente? Sim, professora, esses instrumentos, e a segunda parte do livro, ela se divide em duas, justamente falando sobre instrumentos de direito internacional, em um primeiro momento, e instrumentos de direito interno. Então, no plano internacional, além dos acordos bilaterais, o Brasil tem acordos bilaterais com 15 estados, ou ordens jurídicas, porque tem um acordo com a União Europeia, né, e tem instrumentos que se repetem também. Por exemplo, os acordos muitas vezes são renovados, o acordo com a Rússia é renovado periodicamente, com a França também. Então, nós temos acordos bilaterais. Esses acordos bilaterais, eles podem estabelecer ou uma cooperação para aplicação verdadeiramente da legislação, como é o acordo com os Estados Unidos, da América, ou com a Argentina, ou podem ser acordos para cooperação técnica, por exemplo, que é justamente essa cooperação de aproximação de legislações, de troca de conhecimento sobre investigações de cartéis ou sobre a análise de concentrações econômicas. Ou também podem ser acordos mistos, que englobam essas duas funções, né? A aplicação de legislações e a cooperação técnica. Então, esse é um instrumento de direito internacional. Além disso, nós temos a cooperação no âmbito regional. No Mercosul, nós temos duas decisões do Conselho do Mercado Comum que falam sobre a cooperação nos estados do Mercosul. E nós temos um acordo de defesa da concorrência no Mercosul que ainda não entrou em vigor, que falta ainda a ratificação e depósito pelo Paraguai do acordo ratificado e internalizado. E nós temos também uma ideia mais multilateral, digamos assim, de acordos que são com o Banco Internacional do Desenvolvimento e o Banco Mundial. No plano interno, é interessante porque nós temos um decreto, então, que estabelece quais são esses instrumentos e como se dará a cooperação, que é o decreto 9.011 de 2017, e esse decreto ele estrutura o CAD. E aí, no CAD, então, nós temos uma resolução, que é o regimento interno do CAD, que é a resolução número 22 de 2019, e que prevê, então, uma competência do presidente do CAD para celebrar acordos internacionais, para proceder à cooperação de medidas ativas e passivas. Então, isso se dará muito habitualmente por meio do auxílio direto, que é um instrumento administrativo de cooperação internacional. Pode se dar, na falta de acordos, por meio da reciprocidade. E nós temos também agora, mais recentemente, desde 2017, uma assessoria internacional do CAD. Então, qualquer um de nós que entrar no site lá do CAD, nós vamos encontrar uma aba do site que vai trazer todas essas informações, todos os acordos celebrados pelo Brasil e algumas publicações também de membros do CAD. Eu não falei, mas o Brasil, no campo internacional, ele também participa da Rede Internacional de Concorrência, inclusive já participou dirigindo essa rede,
participa da OCDE, do grupo de concorrência, como um key partner, né, um parceiro-chave, e participa também da UNCTAD, né, desse foro da ONU para Comércio e Desenvolvimento. Então, em geral, são esses instrumentos. O interessante no campo interno é que a gente pode agora, a partir do CPC, utilizar esse meio do auxílio direto com fundamento no Código de Processo Civil, e aí o CAD vai processar essas medidas também de auxílio direto. Quando ele tem competência, ele processa dentro do órgão propriamente dito, como seria o caso de uma apresentação de algum documento que ele esteja em poder, ou quando ele pode também iniciar uma investigação a pedido de uma outra autoridade, se ele entender adequado. E se ele não tiver competência, ele pode encaminhar para o órgão necessário, como seria o caso de uma investigação policial, por exemplo, que o CAD não tem essa competência. Então, tem essa diferença, né, do auxílio direto, que seja um auxílio direto que a autoridade tenha competência para promover aquela medida, ou não, né, ou não tem. Nicole, eu fico ouvindo você falar, é impressionante, é incrível como nós evoluímos nessa área no Brasil nos últimos anos, a ponto do CAD ter sido premiado, etc. Estamos num momento muito difícil, estamos num momento politicamente bastante complicado na nossa autoridade antitruste, mas o trabalho que foi feito até aqui é uma coisa impressionante na nossa autoridade, é muito entusiasmante ver você, uma acadêmica como você, sistematizando todo esse trabalho, já tendo essa visão da consolidação da nossa evolução nisso. É realmente entusiasmante ouvir você falar sobre isso. Agora, vamos passar um pouco para a estrutura do Acordo de Cooperação Jurídica Internacional, né, aqui no Brasil. O que a sua obra tem a nos explicar sobre essas estruturas? Como você enxerga tudo isso? Como você sistematiza tudo isso? Sim. Bom, professora, uma parte da obra e um dos objetivos da dissertação que se tornou o livro foi justamente olhar para esses acordos bilaterais e entender o que eles queriam dizer para a gente, o que eles significam para o Brasil e para a cooperação internacional no direito da concorrência no Brasil. E aí tem alguns tópicos interessantes que refletem a sua fala de agora. A gente vê uma consolidação da cooperação internacional observando esses acordos e, posteriormente, observando as decisões, os reflexos dessa consolidação nas decisões que são proferidas pelo Tribunal do CAD. Mas, falando dos acordos, os primeiros acordos que foram celebrados, eles foram celebrados em forma de tratados internacionais entre os estados. E aí, 2 deles foram internalizados, que foram os acordos com os Estados Unidos da América e com a Argentina. Mas um deles, com a Argentina, eu não encontrei o decreto que internalizou. Só há informação de que ele foi internalizado, mas eu acabei não logrando êxito em encontrar o decreto. Os demais acordos, eles têm esse caráter de soft law, eles têm esse caráter. A soft law é algo muito importante para o direito internacional da concorrência e, segundo alguns autores, ela é inclusive desejável, porque como é um tema muito sensível, é um tema que às vezes os estados têm dificuldade em concordarem, a soft law ela tem esse meio, essa forma de influenciar as legislações e de influenciar a forma de os estados agirem, sem ter essa obrigatoriedade que acaba dificultando como é que eu vou dizer, a concordância entre os estados. Então, os acordos, voltando, né, falando, então, a maioria dos acordos são acordos de soft law, e aí o que a gente vê é que após a institucionalização do CAD como autoridade central, esses acordos passaram a ser celebrados diretamente pelo CAD com as autoridades de concorrência pares, né, a eles. Então, por exemplo, o Peru, o Chile, a França, por exemplo, o CAD celebra esse acordo e o presidente do CAD é o responsável com as autoridades concorrenciais pares. O que a gente pode ver é que a maioria dos acordos traz disposições de cortesia negativa. Isso significa que
eles se comprometem a considerar os interesses de outros estados na sua atuação, mas se comprometem de uma forma mais branda, não com atos positivos. É o que a difere da cortesia positiva, que é essa cortesia em que os estados se comprometem, por exemplo, a iniciar uma investigação, a apresentar algum dado especificamente. A maioria dos acordos brasileiros são acordos que contêm cortesia negativa. Alguns, 5 deles, são acordos que contêm cortesia positiva. Até o mais recente, que é com a África do Sul, tem essa disposição de cortesia positiva, por exemplo. E aí depois nós temos a maioria dos acordos, acordos que em sua maioria são com essa finalidade mista, ou seja, para aplicação de legislações e cooperação técnica conjugadas, tá? E os acordos trazem disposições geralmente em comum. Então, por exemplo, disposições gerais que falam qual que é o objetivo do acordo. Em geral, o objetivo é estabelecido justamente. Aqui esse acordo pretende a cooperação para a aplicação das legislações e a cooperação técnica, traz isso expresso. E muitos deles trazem também a delimitação de termos, como acontece em geral em tratados. A autoridade central para fins desse acordo é a autoridade A ou a autoridade B. O que é um ato anticoncorrencial? O que é um cartel? Por exemplo, esses acordos vão trazer essa ideia. Depois nós temos disposições acerca de informações e de confidencialidade. Em geral, os estados se resguardam a não compartilharem as informações confidenciais. E alguns deles, como o acordo com o Japão, por exemplo, ele prevê expressamente que o acordo não será aplicado se não for interesse de qualquer uma das partes. Então, já no acordo, ele é de soft law e ainda tem essa ressalva. Então, muitas vezes, e muitos autores, isso leva, até tem toda uma doutrina crítica nesse sentido, a dizer que os acordos eles não são efetivos porque eles têm esse caráter mais frágil, que não é obrigatório, e que é um caráter que muitas vezes resguarda o interesse do Estado, resguarda essa discricionariedade do Estado de aplicá-los ou não. Eu entendo que, embora exista uma fragilidade nesses acordos, eu entendo que eles são muito importantes, porque eles estabelecem um marco que protege tanto o Estado com relação ao procedimento, quanto as empresas com relação aos atos que os estados vão tomar, quanto aos cartéis que vão investigar ou às concentrações econômicas que vão analisar. Então, eu acho que esses acordos são um grande passo para a cooperação internacional na concorrência. A gente sabe que o instrumento obrigatório multilateral é algo que está longe de acontecer no direito internacional da concorrência, infelizmente. Nós tivemos debates no âmbito da OMC, mas os debates acabaram sendo afastados, né, do escopo e da pauta de discussões da OMC. Então, acho que a cooperação bilateral é um passo muito importante para a cooperação em matéria concorrencial. E, claro, isso conjugado com as desejáveis iniciativas regionais, como é o caso da União Europeia, que tem um sistema já consolidado de direito à concorrência, já desde os seus tratados fundacionais. Esperamos que o Mercosul consiga também estabelecer um marco normativo forte nesse sentido. E os acordos preferenciais de comércio, que despontam também como foros de discussão do direito da concorrência e foros de regulação de direito da concorrência. Então, acredito que essa conjugação, e é por isso que o título do livro é Convergência de Instrumentos, porque não são só os acordos bilaterais, não são só as iniciativas regionais, é justamente toda essa ideia de que o direito interno e internacional, eles vem num crescendo para que a cooperação internacional em matéria de concorrência ocorra. E a questão, você já começou a abordar isso, eu gostaria, se você puder, aprofundar. E a questão política? Nós sabemos que muitas vezes o antitrust é utilizado como uma ferramenta protecionista, embora nenhuma autoridade antitrust do mundo vá admitir isso.
mas se nós pegarmos aqui, poderíamos falar em inúmeros casos concretos, nos quais nós temos claramente essa demonstração. Estados Unidos olha de um jeito, União Europeia olha de um outro jeito. Como isso vai efetivamente impactar? Porque, de novo, nos congressos internacionais, todos só falam da convergência. Cada vez mais o direito antitruste é convergente, etc. E, de novo, é o que nós notamos nas autoridades quando elas falam na luta contra cartéis e etc. Cartel é uma coisa que normalmente se combate. Concentração é uma coisa que há profundas divergências. Primeiro, eu estou certo, o tratamento das concentrações o nível de colaboração das autoridades antitruste e cartel é de um jeito, em concentração é de outro ou não? Como você enxerga esse tempero político que todos querem jogar para debaixo do tapete? Como você vê isso, de novo, depois dessa super pesquisa e de se tornar uma das nossas maiores especialistas nisso? Como você vê essa questão política? Professora, essa é uma crítica também que eu trago aqui no trabalho, porque é uma crítica importante, que a professora Valéria Guimarães de Lima e Silva, que tem um livro já que também é bastante antigo em Direito Internacional da Concorrência, ela fala sobre essa tendência, e eu acho interessante essa fala dela, porque ela diz que há uma tendência de que as decisões se tornem políticas, e é justamente o que a senhora fala. Porque nenhum país vai proferir uma decisão que seja prejudicial à sua economia, que seja prejudicial às suas empresas e seja benéfica do concorrente, né? Do outro estado, supostamente falando em outro estado. Então, e na verdade, muitas vezes os estados eles não abrem os seus mercados a competidores estrangeiros. E aí, então, impedem, por exemplo, as concentrações econômicas ou colocam muitas restrições às concentrações econômicas para que não haja essa abertura. Inclusive, tem um artigo de um autor que se chama Stefan, que ele diz que o título do artigo é The Problem with Cooperation, que ele traz justamente esse problema da decisão política. E aí tem um outro professor que fala sobre isso, que é o Maher Dabah, que ele também tem um livro... que eu acho excelente sobre direito internacional da concorrência. Ele fala que não tem como ter consenso sobre a verdadeira eficiência da cooperação na esfera bilateral, porque as legislações nacionais são diferentes, são conflituosas, como a senhora mencionou. União Europeia e Estados Unidos da América têm legislações absolutamente diferentes e entendimentos sobre a concorrência totalmente diferentes. Então, na prática, há muitos casos em que ocorrem divergências e que ocorre, inclusive, essa guerra de liminares que se fala, as blocking laws, ou esse combate por medidas internas. Então, na verdade, a gente olha e tenta imaginar esses casos, né, e ver esses casos em que a cooperação é exitosa, também na esperança de que os estados considerem favoravelmente a cooperação jurídica internacional. Mas, sem dúvida, o elemento político ele fica por trás de todas essas relações que se dão na esfera internacional e que podem, evidentemente, prejudicar a aprovação ou não. Não é o que é desejável, mas que podem, sim, eventualmente prejudicar a aprovação de, por exemplo, concentrações econômicas. E por isso que existem autores e tem autores que estudam essa cooperação na esfera administrativa, eles falam de regimes não vinculantes, que é o que eu mencionei também. Porque esses regimes não vinculantes, eles acabam resguardando essa liberdade dos estados, o que pode dar espaço para uma influência política. Então, na verdade, quando a gente fala em eficiência das autoridades da concorrência, e trazendo agora o CAD é premiado, o CAD tem 4 estrelas na Global Competition Review, a gente fala de autoridades que seriamente vão tratar sobre o direito da concorrência quando elas têm algumas características. A primeira delas é independência política,
né, que então essa independência de ser no caso do CAD é uma autarquia, mas uma independência de ter um orçamento separado de outros órgãos, autoridades que tenham essa característica de responsabilização, de accountability, como a doutrina internacional chama, né, de serem responsáveis e de poderem ser também auditados em relação às suas decisões e, por exemplo, poder haver a revisão judicial de alguma decisão que eventualmente esteja em desacordo com a lei ou em desacordo com algum preceito internacional. Então, eu falei, a primeira que é independência, accountability, a outra... e essas duas características, elas se relacionam diretamente entre si. A outra característica para ser eficiente, é um corpo de servidores especializado. Então, um corpo de servidores que trabalha diretamente com o tema da concorrência. E a última característica é estabilidade. Então, a estabilidade ao longo do tempo. Então, para que essas influências políticas não ocorram, e que infelizmente podem ocorrer, sempre o que se deve buscar é justamente essas características de uma autoridade eficiente, de uma autoridade que tenha essa visão de ser, então, independente, que possa ser responsabilizada pelos seus atos, que seja especializada e que tenha essa estabilidade ao longo do tempo. Aqui. Muito obrigada, Nicole, muito, muito interessantes e muito instigantes as suas posições, muito ponderadas, e acredito que essa técnica na análise das questões antitrust, sem tanto fla-flu, seja fundamental para que nós possamos efetivamente ter um direito da concorrência mais efetivo no Brasil e no mundo também. Parabéns pelo seu trabalho. E com isso, vamos nos aproximando do final. Vou agradecer novamente o professor Gustavo e Gustavo, devolver a palavra a você para o encerramento dessa sessão. Parabéns, Amanda, parabéns, Nicole, e mais uma vez, parabéns, professor Gustavo. Palavra com você. Obrigado, Paula. Muito obrigado pela sua mediação, pelo tempo que você despendeu aí lendo os trabalhos, analisando os livros da Amanda e da Nicole, mas foi uma conversa, tenho certeza, enriquecedora para todos nós. E essa intersecção do direito internacional privado com os outros ramos do direito internacional, mas, sobretudo, com os ramos do direito material que, se de alguma forma dependem e são impactados pela atuação do direito internacional, é aquilo que nos move durante esse congresso como um todo. Então, muito obrigado pela sua presença. Não poderia ter sido outra pessoa. Se você tivesse me dito que não poderia mediar esse painel, acho que eu ia sentar e chorar até o ano que vem para esperar a sua agenda livre para a gente poder fazer esse painel da melhor forma. Eu vou pedir ao pessoal da área técnica que faça, então, o sorteio da obra que está programada entre os presentes aqui a essa discussão, enquanto eu informo que, pelas redes sociais, quem foi sorteada foi Júlia Almeida C. Esse que é o endereço dela no Instagram, _ Júlia Almeida C. Ela que foi, então, sorteada para receber o livro Direito Internacional Privado do Esporte, de autoria do Jean Nicolau, publicado pela editora Cartier Latam, e para receber, então, Direito Internacional Privado, um livrinho de resumo. Vamos ver quem é que foi sorteada. Maria Rosa Guimarães Lola, a professora Maria Rosa, que estava mediando o painel anterior e ficou para assistir esse aqui. Então, são dessas coisas que o sorteio randômico acaba ocasionando. Muito obrigado, Paula, muito obrigado, Amanda, muito obrigado, Nicole, e eu devo confessar aqui que uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando estou nessas palestras virtuais é ficar bisbilhotando a prateleira de livros alheia, né?
Então, as prateleiras da professora Paula eu já conhecia, mas as da Nicole eu pude notar ali os fundamentos de direito internacional do professor Paulo Casella, o livro em homenagem ao professor Moura Ramos, que a Nicole publicou um artigo, os 4 volumes do professor Moura Vicente. Estou vendo aí tudo que nós temos no âmbito do direito internacional, e eu reconheci. Então, muito obrigado a todas, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Amanhã, às 9h30, nós damos início às conferências da manhã, com a participação da professora Roberta Clerit, da Universidade de Milão, e da professora Cláudia Lima Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a minha, é o meu dia de falar amanhã, então nós 3 participaremos na parte da manhã. Muito obrigado a todos, uma boa noite de descanso e até amanhã.